Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a advogada Kátia Zanei Borsato. Ela é advogada há 18 anos e professora universitária, vice-presidente da Comissão do Direito à Educação da OAB. E a gente vai falar sobre a Lei Carolina Dickmann, isso mesmo. A gente vai ter aqui no programa Trabalhador em Foco uma série de entrevistas em que a gente vai falar sobre leis voltadas para as mulheres. A gente vai entender um pouco desse conceito. Kátia, muitíssimo agradecida por vir até o programa Trabalhador em Foco, né? Para a gente estar gravando, e você disponibilizar o seu conhecimento, dividir o seu conhecimento conosco. Obrigada, Carla. Eu que agradeço por mais uma vez você ter confiado a mim esse tema interessantíssimo e importantíssimo para todos nós, sociedade em geral. Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço imensamente. Vamos começar pelo básico. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho sobre esse conceito de leis de proteção às mulheres, afinal de contas, o que são elas? Então, Carla, a lei de proteção às mulheres, nós temos diversas leis que protegem as mulheres, né? Que protegem o gênero feminino. E aí, nós temos essas leis em nosso ordenamento jurídico, uma que é muito conhecida por toda a sociedade, sobre a qual já falamos aqui também, é a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, né? Que é a Lei 11.340, lá de 2006, foi motivada principalmente por conta da violência sofrida por uma mulher, na constância do casamento dela, violência sofrida por anos, enfim, já falamos um pouco sobre isso. Essa é uma das leis mais conhecidas. Temos uma das leis mais conhecidas por todos nós. Temos outras leis, por exemplo, temos uma lei que trouxe a inserção no Código Penal de um novo tema de homicídio que tem relação direta com a mulher, que é o feminicídio, né, que é um homicídio qualificado, mas que é aquele homicídio cometido contra a mulher por conta do gênero feminino, por conta da condição de ela ser mulher. Isso é feminicídio, é um homicídio provocado, é um homicídio causado por um agente que tem a intenção de matar aquela mulher por conta de ela ser mulher. Entende? Perfeito. Então, isso é um homicídio qualificado, foi uma lei que trazida ao Código Penal, que é de lá de 1940, e que veio de acordo com a evolução social, veio trazer modificações, né? Temos leis que tratam do atendimento obrigatório às vítimas de violência sexual, uma lei de 2013, mas aí não é só relacionada à mulher, né? É relacionada aos dois gêneros, enfim. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas temos leis, sim, que dizem respeito somente às mulheres, né? Que dizem respeito ao fato de uma pessoa ser do sexo feminino. Legal. Quando a gente está num contexto social, uma das coisas que eu percebo enquanto mulher, e hoje eu até estou com a minha camisa da empresa, mas eu tenho uma camiseta que fala que eu sou feminista. E aí, quando eu falo isso, as pessoas ficam assim, e olham de jeito e tal, não sei o quê. Mas quando eu me percebo numa roda de conversa, que nem está acontecendo tanto por conta da pandemia, né? Mas existe um grupo de pessoas que fala que a gente, mulher, tá com muito direito específico, que a gente está muito chata, que qualquer coisa a gente fala, Maria da Penha, olha a lei não sei o quê, olha a lei não sei o quê. E aí, junto com esse discurso que minimiza as questões do gênero feminino numa questão social, e aí falando da legislação, vem a minha dúvida:
a respeito da criação das leis. E aí, como assim? As leis, elas podem ser criadas pensando numa classe de pessoas e não na totalidade dos seres. A lei não é o ordenamento jurídico, como você disse, não é para ser para todo mundo, mas como é que funciona isso nesse pensamento da criação da lei para um segmento de pessoas? Então, eu penso que a criação das leis para um segmento de pessoas tem relação direta com as questões sociais que a sociedade em geral está vivendo em relação a problemas com estas pessoas, ou que tem foco nestas pessoas, né? Então, quando a gente diz que a violência contra a mulher está aumentando muito, a violência contra a mulher precisa acabar, é claro que eu entendo que esse é o mundo ideal, né? Claro, violência sexual, violência física, violência patrimonial, são diversos tipos de violência contra a mulher. Então, quando o legislador ele direciona uma lei tendente a um grupo de pessoas, eu entendo que é justamente porque a sociedade está míope ou fracassando com aquele grupo de pessoas. E aí, o legislador, ele, enquanto poder, né, poder legislativo, que representa a sociedade, ele traz essa legislação, né, que precisa, obviamente, da sanção, enfim, mas do executivo, mas ele traz essa legislação que é justamente para tentar corrigir esse erro que a própria sociedade criou. Por isso é que eu entendo que não há problemas de nós termos uma legislação específica, por exemplo, no que pertine à violência contra a mulher, porque a mulher é vítima de violência desde há muito. A mulher, ela sofre violências psicológicas, patrimoniais, sexuais dentro de um relacionamento, e físicas, violências diversas, das mais diversas situações possíveis, há muitos anos, né? Porque vivíamos desde há muito, e desde tempos remotos também, e temos vivido numa sociedade ainda muito machista, que está sendo esse machismo está sendo desconstruído. Então, precisamos de legislações que protejam esse grupo minoritário ainda, minoritário no sentido de que precisa de cuidados. Né? Assim como o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, protege as crianças e os adolescentes, assim como o Estatuto do Idoso protege os idosos, aquelas pessoas acima de 60 anos. Né? Então, é porque a sociedade ainda está míope em algum aspecto. E aí precisa do socorro legislativo. Perfeito. Se a gente fosse trazer isso para um mundo menos jurídico e mais prático, que é onde habita o jornalismo, é mais ou menos assim. A gente, enquanto sociedade, percebe um problema, mulheres apanham. E aí a gente vai lá e cria o ordenamento jurídico para resolver o problema. Ou seja, o problema social já existe e aí a gente faz o contrário. E não o que muitas das vezes se fala, cria-se a lei, né, e aí o problema surge. Não, é o contrário. Não é isso? É o contrário, porque o ordenamento, o direito, ele evolui de acordo com a evolução social. Ou com a involução social. Né? Por isso que tem lei que cai, né? Então, assim, se você é uma mulher e não é mais virgem, e aí você se casa, você não é mais devolvida. Porque tinha isso até pouco tempo atrás, né? Você podia... Quer ver um exemplo? Se divorciar. Porque você não é mais virgem, né? Eu vou te dar um outro exemplo interessante. Eu sempre falo nas minhas aulas para os alunos. O nosso Código Penal é de 1940. Já falei isso aqui para você. Beleza. Era uma outra sociedade, é o que você está dizendo, né? Que a mulher tinha que ser virgem, aquela coisa toda. Nós sabemos que a instituição do casamento, né, requer diversos requisitos, dentre eles a fidelidade. É uma questão social a fidelidade, né? Claro que existem casais que entendem que a finalidade não é primordial, e aí tem conceito aberto de casamento, não tem problema. Mas o fato é, o nosso Código de 1940, o nosso Código Penal é de 1940.
E o adultério era crime. Sim. Então, em 1940, adultério era crime. O que você está dizendo? Kátia, bom, o que você disse é, a sociedade evoluiu e aí o adultério deixou de ser crime. O adultério, ele pode gerar uma penalidade civil. Ele pode gerar, dependendo do patrimônio. Quando você perder a divisão de um patrimônio, quando você assina um documento antes do casamento, por exemplo. Na verdade, se você praticar adultério, né, você, dependendo do caso, se levar a pessoa a um vexame, enfim, dependendo da situação, né, você pode ser processado por danos morais, por exemplo, né? E aí você pode ser obrigado a ressarcir o seu cônjuge financeiramente, mas o fato não é mais crime. Por quê? Porque a sociedade evoluiu e o direito penal, ele não se preocupa mais com isso. Não é que o direito não se preocupe, o direito penal não se preocupa com isso. E aí você vai para a esfera civil. Se for o caso, tá? Não é todo caso de adultério que gera indenização, porque senão a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Né? Amanhã tem uma opção de ação. Isso aí, fui traída. Mas legal. Feitas essas ponderações, que eu acho muito importante quando a gente vai discutir temas novos, na verdade, aí eu queria que a gente chegasse no que é hoje a Lei Carolina Dickmann. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é essa lei nos dias atuais. Então, a Lei Carolina Dickmann, na verdade, o que acontece? Quando nós acabamos de falar sobre a Lei Maria da Penha, né? Sim. Porque muitas legislações, elas recebem uma denominação social. Isso. Porque teve alguma motivação importantíssima, ou alguma figura importante social sofreu algum tipo de prejuízo, e aí aquilo se tornou muito público, foi muito publicizado, e a sociedade coloca um nome nessa lei, tá? Então falamos da Lei Maria da Penha, mas a Lei Maria da Penha tem um número. Ela foi motivada por uma situação vivida pela Maria da Penha. Exato. A Lei Carolina Dickmann é a mesma coisa. A gente segue a mesma linha de raciocínio, né? A Lei Carolina Dickmann, conhecida como Carolina Dickmann, ela tem um número. Ela tem um número, é a Lei número 12.737 de 2012. Conhecida como Lei Carolina Dickmann. Por quê? Porque houve uma motivação, houve uma situação vivenciada pela Carolina Dickmann, que é uma atriz conhecida em todo o território nacional, né, pela maioria dos brasileiros, e essa situação ocorrida com ela levou o legislador a alterar dois artigos e inserir outros dois no Código Penal brasileiro. Que é lá de 1940, mas que veio sofrendo alterações por conta de todas essas questões de ordem social que a gente está discutindo. É isso. É exatamente isso. E aí, essa legislação, essa lei, ela veio trazer novidades na nossa sociedade no que pertine a delitos informáticos, a delitos que têm relação com situações que trazem foco na informática. Então, essa lei, ela prevê os crimes que decorrem do uso indevido de informações e do uso indevido de materiais pessoais que dizem respeito à privacidade da pessoa. Porque nós temos uma Constituição Federal, que é a lei maior, que determina que nós temos o direito à intimidade. Nós temos o direito à intimidade, nós temos o direito à privacidade. Então, veja, se eu tiro uma foto particular, essa foto é minha, está no meu celular, e se eu não der o direito de outra pessoa usar, publicizar, mostrar, entrar no meu celular para ver, ela não pode. Porque eu tenho direito à minha intimidade. Então, o direito
é maior, né, nesse sentido, porque é um direito constitucional. Perfeito. Perfeito. No caso do que a gente lembra da Carolina Dickmann, a gente está falando de fotos que foram vazadas, que a gente usa esse termo, vazadas é que foram compartilhadas sem autorização. E aí, hoje, a lei vem com esse intuito de proteger fotos pessoais, senhas e afins. E aí, isso é um super avanço, porque a gente ainda sabe muito bem, e as estatísticas são assustadoras. Existe um percentual grande de mulheres que chegam ao suicídio pós fotos vazadas, que acabam com a carreira profissional, porque antes das fotos vazadas, as mulheres elas eram respeitadas em suas carreiras, elas eram entendidas como dignas, bela, recatada e do lar, e aí uma foto numa posição, ou então durante um ato sexual é publicizado, aquela mulher ela vira uma outra coisa, porque a gente ainda vive nessa sociedade patriarcal. Não é à toa que quando um homem e uma mulher estão juntos nessa foto, a fala social é que a mulher é sempre percebida de forma pejorativa e o homem é sempre percebido de uma forma muito positiva. Como se naquele momento os dois não estivessem fazendo a mesma coisa e juntos, mas em via de regra, a publicização de imagens sempre vem prejudicar, ferir, agredir a imagem do feminino, da mulher nessa história. E aí eu queria entender assim, faz como? Minha foto vazou. Faço o quê? Como é que eu provo que eu não autorizei aquela foto ser divulgada? Como é que eu faço o que no direito, eu acho que é assim mesmo que fala, junto as provas? Como é que eu faço essa juntada? Como é que é isso na prática para fazer essa lei colar e ela dar certo no sentido de resguardar as mulheres que sofrem com isso? Entendi. Vamos lá, Carla, eu vou responder, mas eu vou só contextualizar para variar. Claro. Os artigos que foram inseridos no Código Penal, eles são, só para o pessoal que está em casa, caso tenha interesse em abrir o Código Penal, né, são artigos 154A, 154B e 266 e 298. Mas os mais, não vou dizer importantes, mas os mais conversados, os mais falados são o 154A e B. E quando nós lemos o 154A, nós verificamos que o legislador trouxe a questão relacionada à invasão de dispositivo informático. Então, veja, vou ler o artigo rapidamente, posso ler? Claro. É só para a gente contextualizar. Ele diz assim, deixa eu só abrir aqui. Ele diz assim, 154A, invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. É muita coisa, não tenho a pretensão de que a gente saia daqui em 1 minuto entendendo tudo que o artigo fala. Mas eu vou só resumir. Veja, o legislador, só no caput, que é essa parte inicial, tá? Não vou falar dos parágrafos, pelo menos nesse momento. Mas o que o legislador quis proteger? Primeiro, ele não fala em mulher. Não. Em momento nenhum eu disse que é para proteger a mulher. É para proteger qualquer pessoa. Sim. O sujeito passivo desse crime pode ser o Joãozinho, o Pedrinho, o Marquinho, pode ser a Joana, a Kátia, a Carla. Então, pode ser o homem ou a mulher. Perfeito. Né? A questão, realmente, que a gente sempre traz para o universo feminino é porque, justamente pelo que você disse, bom, se acontecer alguma situação dessa, a mulher é que normalmente é vista como... Exato. Acho que tem umas palavrinhas, né, que sempre usam, que a gente não precisa falar na televisão, mas que é o que se sente socialmente. A mulher ainda está nesse espaço de vulnerabilidade. Sim, exatamente. E aí, esse dispositivo, esse artigo,
que nós acabamos de fazer a leitura, ele fala em invadir. O invadir, quando você invade, aí a gente pode até se remeter ao dicionário Aurélio. Uhum. O que é invadir? Aí você vai no dicionário e viu leia o que é invadir, né? E nesse contexto, invadir é justamente violar. Se eu invado a sua casa, eu violo a tua privacidade, eu violo o teu domicílio. Então, invadir um dispositivo é violar esse dispositivo. Veja, violar esse dispositivo, né? E o artigo continua. Invadir dispositivo informático de outra pessoa. Ele pode ou não estar conectado à internet. Eu não preciso estar na rede de computadores. Então, pode ser um tablet que não está na internet, por exemplo. Né? Sem o consentimento. Veja, a pessoa, o sujeito passivo, não deu o consentimento. Nem tácito e nem expresso. Uhum. E tem que ter uma finalidade. A finalidade dessa pessoa a finalidade da pessoa que invadiu o dispositivo é de obter dados ou informações, adulterar dados ou informações, ou destruir dados ou informações. Então, veja, o caput do artigo, ele não fala em publicizar. Basta que você invada sem a autorização. Perfeito. Basta que você invada sem autorização e tenha o objetivo de obter ou adulterar ou destruir dados. Porque nesse caso, agora, como você tá lendo e explicando para a gente, por exemplo, se alguém invade e fica com a foto, nunca divulgou, mas está lá e fala para o outro assim, olha, eu tenho. Pronto, já está aí. Pois é, mas nem precisa dizer, nem precisa fazer essa ameaça. O simples fato de ter já é. O simples fato de ter já tipifica o crime. Entende? E se você divulga, comercializa ou transmite a terceiro, você tem a pena aumentada. Porque aí é mais um crime. O de não é crime, você tem a pena aumentada. Pena aumentada. O crime já foi. A pena aumentada. É o mesmo crime. É o mesmo crime. Uma pena aumentada. Porque todo crime... Somou uma coisa com a outra. No mundo de cá, somou uma coisa com a outra. É isso aí. Já mexeu, tá errado. Mexeu e divulgou, é errado, mais errado. Errou mais um pouquinho. Isso aí. Já estava errado, agora tem 2 errados na história. Isso. Como se prova? Foi a segunda pergunta Exatamente. Que você me fez. Como se prova? Bom, crimes como esse são muito difíceis de serem provados. Muito difíceis de serem provados. E a maioria deles precisa de prova pericial. Então, não são fáceis de serem provados. Mas, por exemplo, se você tiver uma negativa expressa de que a pessoa, então, não mexa no seu dispositivo informático, se você tiver como provar essa negativa expressa e ele, mesmo assim, violar e para obter informações, aí a gente consegue provar, né? Então, vai depender, obviamente, aí das provas, que na sua grande maioria são provas periciais, dependem de perito. Que é sempre um problema, mas que, mesmo sendo ações difíceis, não devem ser pensadas como impossíveis de conseguir. Não, porque senão a gente fica naquele ciclo. Ah, não vou conseguir, então não vou nem tentar. E aí o que a gente tem que fazer é exatamente o contrário, né? Porque quando a gente muda a percepção da sociedade, a lei melhora, não é isso? Então a gente tem que reclamar para melhorar ainda mais? Eu acredito que, de uma certa forma, sim. Foi uma pergunta? Foi. Eu acredito que, de uma certa forma, sim. Porque, infelizmente, nós precisamos da lei. Nós precisaríamos viver numa sociedade que a gente não precisasse de lei. Porque aí seria uma sociedade ideal, né? Quer dizer, eu respeitar se eu conseguisse respeitar o seu direito, se o Zezinho conseguisse respeitar o meu, e assim sucessivamente, nós não precisaríamos de tantas leis. Concordo. Né? De tantas diretrizes, de tantas normativas, não precisaríamos, porque o bom senso prevaleceria. Como, infelizmente,
não vivemos numa sociedade que respeita, sua grande, não a grande maioria, mas uma boa parcela da sociedade não respeita o direito do outro, né? Quando você estaciona num local indevido, quando você estaciona na calçada, quando você estaciona na frente do portão do seu vizinho, quer dizer, quando você fecha um cruzamento, já é um desrespeito. Então, se a gente já vive numa sociedade que não consegue respeitar leis básicas de trânsito, nós certamente vamos precisar de muitas leis para outras coisas, porque nós não conseguimos respeitar o mínimo. Verdade. Então, infelizmente, precisamos de leis, porque aí o judiciário vai aplicar essa lei, e aplicando essa lei tem sanção, a sanção vai gerar não vai impedir, mas vai gerar uma possibilidade de que o outro deixe de infringir aquela lei, porque ele tem medo de sofrer uma sanção, e aí a gente trabalha com as questões judicializadas, num país que se judicializa, porque só judicializando conseguimos um mínimo de equilíbrio, né? Sabe que eu acho que a sua fala é perfeita, a gente está chegando no final do programa e eu acho que ela vem de verdade arrematar. Eu tive o prazer de entrevistar aqui no Trabalhador em Foco um historiador especialista em movimento sindical. E ele começou o programa dizendo que o maior sonho dele era que todos os sindicatos acabassem. E aí eu falei assim, muito obrigada, eu sou jornalista, trabalho há 8 anos aqui nesse programa, eu tenho família e casa. E aí ele falou assim, pode ficar tranquilo, eu sou professor, historiador, faço parte do DIEESE, que é o Departamento Intersindical. Então, assim, quando eu digo isso é porque seria lindo o momento em que a gente não precisasse mais de sindicato, porque a balança de trabalhador, empresário, patronal e empregador, né, ia estar ali, certo? Ia dar todo mundo bem. E acho que é a mesma coisa que você disse. Ia ser ótimo se a gente vivesse num mundo em que as pessoas entendessem seus deveres e direitos e cada um fizesse o que é melhor para o coletivo. Não havendo isso, a gente precisa de leis, e aí, no caso da Lei Carolina Dickmann, vem para defender pessoas que tenham a sua intimidade, a sua privacidade de alguma forma ferida, porque alguém foi lá e mexeu, e olhou, e publicizou, e guardou uma coisa que não lhe pertencia. É isso? É isso. Kátia, é o que seria lógico, né? É o que seria lógico. De não se fazer. Exato. Eu queria te agradecer de verdade pelo bate-papo, foi uma delícia. Com certeza vamos gravar outros bate-papos aqui. Espero que a pandemia passe logo para a gente voltar a se ver, tá bom? Obrigada, Carla. Foi um prazer também para mim estar aqui presente com você e com todos os que estão assistindo. Conte sempre comigo, sempre que eu puder fazer, sempre que eu puder, vou fazer o melhor. Eu sei disso. Para poder servir a sociedade aí. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. E aí entenda o seguinte, se o celular tem senha, provavelmente é para você não mexer. Não importa de quem seja, pode ser o seu namorado, pode ser sua namorada, pode ser a mãe. Pensa nisso. Olha a lei aí na frente. Tá bom? Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.